bom dia. A paz de Jesus, o amor de Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 4, do versículo 38 ao 44. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíram demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho hoje nos apresenta um caminho de graça, um caminho que os discípulos caminhavam com Jesus, presenciando as curas, libertações, Jesus expulsando os demônios, com a palavra do nosso Senhor Jesus, que tem autoridade, é uma palavra que tem poder, a ordem que vem dele, que vem de Deus, é uma ordem que tudo é escutado. Então, diante do maligno de Satanás, eles sabiam que Jesus era o Messias, por isso que ele mandava eles calarem. Olha só, irmãos, Satanás reconhece que Jesus é o Messias. Então, o mover do maligno, ele reconhece também que Jesus está ali presente no meio de nós. É assim como também quando tentam ferir Jesus na Santa Eucaristia, roubando a Santa Eucaristia para fazer coisas erradas, né? Tantas coisas maldosas. E a gente presencia, mas a gente vê que o próprio Satanás reconhece que ali está Jesus. Porque eles levam para o altar deles para fazerem maldades, né, com a Santa Eucaristia, com a presença de Jesus vivo. Sabe, irmãos, e é isso que a gente necessita reconhecer, que nós estamos caminhando com uma graça muito grande hoje. Nós temos os estudos, os ensinamentos nos apontando Jesus Cristo, nos direcionando. Nós não tínhamos, muitos antepassados nossos não tiveram essa graça de caminhar, de ter um caminho de graça, de escutar a verdade que vem de Deus, escutar a verdade que vem da igreja. Quantos de nós, antepassados, já ouviram mentiras falando sobre a Igreja Católica e não conseguiram saíram da própria igreja, pensando que a Igreja Católica é idólatra, pensando que a Igreja Católica vai para o inferno. Quantas coisas, palavras assim que enganou as pessoas, né? E mostrando que nós não estávamos preparados. Mas hoje nós temos tantos ensinamentos, os livros de estudo que a igreja está nos apresentando, que nem uns livros maravilhosos que a gente está com, apresenta para nós, né, os estudos. Esse aqui é um ex-pastor e protestante que ele se converteu para a Igreja Católica. E ele fez um livro explicando toda a palavra baseado na teologia da Igreja Católica. Então, assim, os ensinamentos, diários bíblicos, bíblias de estudo, né? A própria Ave Maria tem. Hoje nós temos os nossos sacerdotes fazendo lives, explicando. Então, quando você procura no meio da internet, você acha informações. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos num caminho de graça, irmãos. Nós estamos vivendo a graça. Nós estamos vivendo uma graça muito grande em meio a uma confusão espiritual.
Por isso que é importante a gente caminhar com a igreja. Chegou o momento de a gente caminhar muito mais ainda com a igreja. No meio de tanta informação, procure estar caminhando com a igreja. É muito importante isso aí, que é caminhando com Jesus. E diante desse caminhar, a gente fica enfermo, a gente precisa de convidar Jesus para vir nos visitar, como ele estava caminhando com Pedro, e ele vai visitar ali a família de Pedro, ele adentra da casa de Pedro, ele vê a sogra de Pedro enferma. Olha só, irmãos, e ele inclina-se até ela, e ali ele ameaça a febre se retira. E olha só, e ela se coloca de pé a servi-lo. Exemplo para nós, então, ele nos cura e nos dá ânimos para prosseguir. É esse que foi o mover que o Senhor tirou para nós hoje da palavra. E eu convido você a fazer uma pergunta assim, como uma referência para nós. Coloca a mão no teu coração assim e fala assim: Jesus, visita a minha casa. Fala assim, irmão, com os olhos fechados, mas eu vou ler aqui para nós, mas você repete assim. Fala: Jesus, visita a minha casa. Cura todas as enfermidades. Cura, Jesus, a minha enfermidade, aquela enfermidade que talvez eu não estou vendo. Eu estou vendo, mas não estou conseguindo curá-la. Cura, Jesus, essa enfermidade. Mas a enfermidade, querido irmão, lá da sua mãe, do seu pai, da sua esposa, do seu esposo, do seu filho, da sua filha. Talvez uma enfermidade que está próximo de você. Você está ali caminhando, você está vivendo aqui o Lectio Divino, o Evangelho do dia, você está se dedicando neste caminho de conhecimento, de amor, buscando, mas tem algo que o Senhor precisa curar hoje, para que nos dê ânimos para prosseguir. Sabe, irmãos, quantos abatimentos vêm diante de nós, porque nós estamos lutando e nós perdemos as forças. Até eu coloquei, a nossa força vai acabando, parece que nós vamos ficando fracos, porque é muita coisa acontecendo. Mas quando você vê uma palavra dessa aqui, que Jesus entra na casa, Ele cura, e Ele está conosco, e aí fala assim: Jesus, visita a minha casa, cura as enfermidades, e dai-nos essa graça, Senhor, de servi-lo. Sabe, irmão, pede para Jesus hoje. Fala: Senhor, visita a minha casa, cura as enfermidades. E eu te convido a você viver nesse momento já, como eu vivi esse momento agora há pouco. Permita que Jesus vá mergulhando nessas enfermidades. Ele diz ali a palavra que ele se inclina diante dessa enfermidade, diante da sogra de Pedro. Ele se coloca junto com aquele momento da tua vida. E ele dá uma palavra de autoridade. Ele diz aqui a palavra que ele ameaça. Ele manda ficar quieto, ele manda cessar. Ele dá essa palavra diante dessa situação que você está vivendo. Sabe, irmãos, eu pedi aqui por minha casa, as enfermidades da minha esposa, da minha filha, do meu filho, as minhas enfermidades. E o que veio para mim muito forte assim, talvez pode ser a tua também, diante de todos nós, nos pensamentos, da desmotivação, a autocrítica não permite que a gente vá à frente. Às vezes a gente esbarra na autocrítica e a gente desanima. Por exemplo, não vai dar certo isso. São palavras que desanimam. Me vem muito forte isso. E eu falei assim: Senhor, dá-me a força para proclamar palavras de ânimo e libertar toda a negatividade que ronda a minha casa, a minha família. Às vezes a gente fala sem perceber, mas com o Senhor nós vamos vencer. Cura as enfermidades, Senhor, da depressão. Cura as enfermidades, Senhor, da parte espiritual, a parte do corpo, as dores no corpo. Eu fui pedindo para Jesus. E Ele se colocando de frente comigo, junto comigo. Ele está se colocando junto com você agora, irmão. Creia nisso, nessa tua enfermidade. O Senhor me coloca uma pessoa sentada numa cama, ouvindo esse momento, sentado na lateral de uma cama, presenciando, vendo este momento. E você com seus olhos fechados, escorando a mão na cama assim, pensando o que poderia Jesus te curar. Mas Ele diz: filho, a maior cura da alma. Pessoas, esse irmão, essa irmã, não estava tendo mais ânimo nem coragem
pelas autocríticas que você tem recebido, que tem falado para você. Ao mais duro a gente acolher essas críticas e transformar ela em amor. Às vezes as críticas que acontecem, a gente não sabe transformá-la, a gente recebe como acusação, mas talvez a pessoa está querendo fazer uma crítica para te levantar. Você tem que sair dessa situação. Você não pode ser uma pessoa preguiçosa. Você tem que trabalhar. Você tem que ganhar o seu ganha-pão. Você não pode ficar desse jeito. E talvez isso tenha te desmotivado. Fala, poxa, tantas vezes que eu tenho lutado e eu recebo isso quando eu estou trabalhando. Sabe, querido irmão, querida irmã? Talvez essa crítica foi também no desespero de tentar te ajudar. Mas hoje, com a autoridade de Jesus, na tua presença, na tua frente, Ele vai dizer, filho, esta situação já está calada diante de ti. Levanta agora. Levanta, servindo a Deus, glorificando a Ele. Fala, obrigado, Senhor. Obrigado por este momento. Por isso, Senhor, eu te agradeço também. Eu tenho certeza que o Senhor tem levantado a minha casa. O Senhor tem levantado a minha esposa, minha filha, meu filho, de todas as enfermidades. Cura, Senhor, como o Senhor curou a sogra de Pedro. Cura o coração dos meus, as enfermidades da alma. Cura, Senhor. Liberta, Senhor. E dai-nos ânimos para te servir. Te servir anunciando a cura que o Senhor fez diante de nós. Servir lá na igreja, na comunidade, no seu trabalho, querido irmão. Com ânimo, você é um vencedor. Eu quero te dizer, olhando nos teus olhos agora. Tem pessoas que não falam isso para você. Você é capaz, você vai vencer na vida. Você já é um vencedor. Porque diante da tua fraqueza, você tem lutado e você não tem deixado que isso te coloque como um derrotado totalmente. Mas as palavras que vinham te derrotavam. Mas hoje você vai dizer, não, eu sou um novo homem em Jesus, eu sou uma nova mulher em Jesus. E com Ele eu vou vencer. E eu já estou vencendo. E hoje Ele me deu uma ordem para eu me levantar e servi-lo. De que forma? Ele aquietou todo o mal que estava ao meu redor. Ele curou as enfermidades. Ele curou aquilo que faz mal. Ele curou muitas pessoas possessas de maldade, de coisas ruins. Ele libertou e mandou silenciar. E diante disso, irmão, o mal que estava perto da sua casa, irmã, silenciou. E não habita mais. Em nome de Jesus. Amém. Que neste momento, esta graça, Senhor, se repita por muitas e muitas vezes, de gerações para gerações. Anunciemos a verdade que vem de Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. E neste momento encerramos nosso lecto divino, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reza um Pai Nosso, 3 Ave Maria, em agradecimento a Deus. E lembre-se, todo olhar crítico, você vai absorver e vai falar assim, essa crítica Deus permitiu, não para me jogar para baixo, mas para dizer que eu tenho um Deus que soube acolher todas as críticas. O Verbo que se fez carne, Ele silenciou e transformou isso em vitória. Ele se colocou diante daquela crítica e Ele venceu na cruz todas as críticas, toda a maldade, tudo aquilo que avançou contra Ele no silêncio, na paciência, no amor. E o Espírito Santo é o nosso paráclito. Ele que vai nos defender, não precisa falar mais nada. Mas coragem, vamos lá, siga em frente. Um grande abraço, que Deus abençoe.